Fala, peregrinos! Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos. Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você a respeito de graus. Por que a maçonaria tem graus, né? Olha que interessante, né? Também vou falar um pouquinho da questão da fraternidade, o que é isso, né? E também vou falar um pouquinho sobre a questão dos Rosa Cruzes, né? Me perguntaram aqui essas coisas todas. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal, que também é outra dúvida. Perguntar que potência é essa Ordem Maçônica Universal? É uma visão que eu tenho, que eu procuro trazer aqui para o canal, né? Eu sou do Grande Oriente do Brasil, mas quero trazer uma visão da maçonaria tradicional e global. Por isso que eu falo universal. E a maçonaria de fato é universal. Então tá. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Na verdade, essa aqui, ó, o Jair Neres, que já fez várias contribuições aqui no canal, e eu mando um forte abraço, aqui, né, esquerdo, um forte abraço pro irmão aí, para tirar essas dúvidas, né? Ele perguntou assim, por que você não faz um vídeo falando por que a gente tem graus? Quero ver o que você acha. Então, o que eu acho é o seguinte, né? Já falaram, você é muito romântico, você fala sobre um viés muito romântico da maçonaria. Então, assim, o que acontece, né? Por que talvez seja isso, né? Porque a maçonaria, ela força, vamos dizer, no bom sentido, né? Ela causa assim, você é maçom, você entra para a ordem, né? Você é iniciado na ordem, e isso causa assim uma curiosidade imensa. Eu sou uma pessoa muito curiosa também, né? Então eu vou procurando estudar, detalhar, quero saber aonde que eu estou me metendo, certo? Não vou atrás da opinião dos outros, né? Que nem muitos, maçonaria é isso, maçonaria... Daí já até aqui no WhatsApp, aqui nos grupos, falaram, mas eu estava a fim de entrar para a maçonaria, eu fui conversar com uma determinada pessoa, ela falou que não é coisa boa. Se você for perguntar esse tipo de coisa para uma pessoa que já tem preconceito, né? Preconceito com o assunto, logicamente ela não vai recomendar, né? Mas enfim, voltando à minha história, né? Que é uma história interessante aí. Eu entrei para a ordem, né? Eu já conhecia assim bastante coisa nesse mundo da metafísica, nesse mundo da literatura esotérica. Então gostava de ler esses livros desde muito cedo, enfim, né? E a maçonaria me chamou muita atenção, sabe? Me chamou muita atenção e eu comecei a estudar de fato. Desde que eu entrei, eu comecei a desenvolver muitos trabalhos, né? Fazendo trabalhos, tentando entender a temática e evoluindo, sabe? Porque você vai melhorando, assim, você vai melhorando o seu aspecto, a cada grau que você passa, você recebe o grau, né? Recebe essa possibilidade de receber determinado grau e cada grau vai ter sua temática. Então eu tentei esmiuçar cada grau de vários ritos, na verdade, né? E, logicamente, chegou um determinado ponto, né, que a gente tem toda uma questão de instrução, né, dos manuais que nós temos para trabalhar e tal, né? Mas aquilo já não me bastava. Então, comecei a buscar na origem, comecei a estudar outras línguas, inclusive por conta disso daí, né? Fiz traduções da língua francesa por conta disso, porque muita coisa era lá da França. E, realmente, sim, sou um apaixonado, confesso, vocês estão falando aqui com um apaixonado pelo assunto. Então, se eu tenho uma visão romântica, talvez seja por conta disso, né? Porque quando eu faço uma tradução, ou que nem eu fiz aí a dos Illuminati, por exemplo, aí que está na descrição do vídeo, né? Realmente eu me apaixono pelos assuntos, né? Porque você começa a destrinchar, mas isso daqui que estavam falando não é bem assim. O pessoal vinha nesse sentido, mas vinha nesse sentido porque existia uma coisa paralela, né? Então, por exemplo, né? Eu fiz um estudo muito aprofundado da origem do rito Adoniramita. Então eu vi ali que tinha pitadas e influências do rito francês, por exemplo, né? Então tem muita coisa ligada a isso. Então você estudar uma linhagem, estudar maçonaria é complexo por conta disso, né? Porque se você quer saber de fato, não dá para estudar só uma linhagem. Então eu estudei lá o rito de perfeição, através de manuscritos antigos, estudei o Requiem Précieux de la Maçonnerie Adoniramite, lá no 1782, tá? Estudei os originais aí que o irmão André Muniz fez a tradução também do rito moderno, os telhadores lá de 1801, do rito escocês, enfim, eu estudei bastante coisa, estudei rituais do rito escocês antigo e aceito, eu nem sei falar o quanto que eu estudei esses rituais, as ordens inglesas lá aqui do distrito inglês, os manuais aqui, os rituais aqui da ordem, enfim. Então é uma paixão porque eu quero de fato entender a maçonaria. Talvez isso traga uma visão um pouco romântica, né? Tá, mas você estuda grau, e por que tem grau? Exatamente por isso, né? Porque cada grau vai ter o seu, vamos pôr assim, sua temática.
Então você tem determinados graus que eles são ligados a um determinado tema. E por que existe a iniciação? Então você está apto. A iniciação é porque você, em tese, olha, e eu vou falar sobre dois aspectos muito interessantes, eu quero que você me acompanhe, né? Sempre eu falo, né, e eu faço uma divisão, assim, que pode ser uma divisão pobre, vamos pensar nesse aspecto, mas eu sempre vejo as coisas sobre um viés muito ligado nessa questão maçônica, sobre um viés material, sobre um viés de cunho filosófico e sobre um viés de cunho metafísico. Então você veja, são mundos, né? Apesar de ser uma divisão simplória, são mundos infinitos, praticamente, né? Então você pega lá uma temática de um determinado grau, por mais, e aí é o detalhe, né? Por mais que as pessoas às vezes negligenciam determinados graus, eles têm uma riqueza fantástica, detalhes, assim, coisas apaixonantes, né? E eu fico pensando, pô, como é que os caras chegaram a essa conclusão lá no século XVIII, por exemplo, né? Então é uma coisa maravilhosa, apaixonante, né? Então, enfim, né? Sobre esse viés, eu sempre procuro observar essas questões. Então, é justamente assim, né? É o tipo de observação que eu faço, aqui não é nenhum segredo, né? É sobre o aspecto material, sobre o viés filosófico e sobre o aspecto metafísico. Então, se você observar nesse contexto todo, você vai ver como cada grau é maravilhoso. E o que acontece, né? Então ela é dividida. Cada sistema maçônico, independente do número de graus, ele é o caminho, ele não é o fim. É isso que causa confusão. Ele é o caminho para você compreender a maçonaria. Certo? Então tem esse detalhe. Então ele é o caminho com sua temática, com suas colocações, com os estudos, as pessoas que se dedicaram há muito tempo a respeito desses determinados assuntos. Então é isso, né? Então você fica habilitado. Por que tem graus? Então é para você vencer. E daí você pode entender nesse aspecto, né? Você vencer o ensinamento material, ensinamento filosófico e até porque não metafísico, dá para falar, né? Que é extremamente difícil, grau a grau. E o que isso agrega na pessoa? E não é só na maçonaria que funciona dessa forma não, né? O que isso agrega, afinal de contas? Consciência. Porque eu sempre falo que a maçonaria é uma ordem, é uma corrente iniciática, uma escola, é uma ordem que busca trazer maior consciência. Então, é por isso que tem graus, para você formar a sua base de entendimento e assim você ir evoluindo. Então, é por isso que você vai escalonando, né? E cada um vai ter sua temática, cada rito, que é o meio de saber o que é a maçonaria, vai ter o seu ponto de vista, vamos por assim. Então, a outra questão aqui, ó, outra questão, me perdoe se eu pronunciar errado, é do Calarion Sunirius. Então ele perguntou o seguinte, né? O Calarion Sunirius, ok? Senso de fraternidade deve existir em qualquer ordem? Ele fez o seguinte questionamento. Eu achei pertinente esse questionamento do Calarion. E pensei o seguinte, né? O que é essa questão da fraternidade? Dá pra gente traduzir assim, eu vou colocar aqui nesse vídeo, porque aí é um detalhe também, né? Muitas vezes a gente faz a colocação para determinadas coisas fechadas. Então, palavras que querem dizer determinadas coisas, você pode pegar um aspecto e detalhar a respeito disso num ambiente fechado, que é o que eu estou fazendo aqui, nesse vídeo. Então, eu vou detalhar fraternidade, vou linkar com o sinônimo que é irmandade. Então, vou fazer um link que na verdade é a mesma coisa, né? O pensamento de fraternidade, olha, é assim, ó, é um senso comum em várias ordens que eu já participei aí de outras linhagens. Então essa questão por quê? E o que acontece nessas ordens? Agora eu estou falando fora a maçonaria e outras coisas a mais, né? Pode ser uma ordem religiosa, inclusive, pode ser uma ordem de estudos esotéricos. O que acontece? Você vai ter sempre lá os peregrinos, como eu falo aqui, né? As pessoas que estão estudando. Então, por exemplo, né, eu entro em determinada ordem, estou iniciando meus estudos, quero entender o conceito daquele sistema e vão ter outras pessoas que vão estar mais ou menos no meu nível de entendimento, buscando também, né, buscando algo a mais do que o senso comum, vamos pôr, tão material que existe no mundo. Então, pare e pense comigo, né? Começa a se criar um senso de fraternidade. Isso também acontece no trabalho, né, com a gente, né, com seres humanos aqui, no nosso aspecto mundano. E olha como é interessante, né? Com certeza você começa a desenvolver, vamos colocar assim só um exemplo bem
pobre talvez, né? Mas você trabalha, na verdade, ou estuda mesmo, na faculdade é a mesma coisa, o colégio e tal. Você tá estudando um determinado ano, primeiro ano da faculdade, todo mundo tá se conhecendo, todo mundo entrou, é muito amigo, né? Tem aquele negócio assim, né? De muita amizade, muita irmandade até dá para fazer, em menores e maiores graus, beleza? É só para entendimento, né? Então, essa questão da irmandade, ela é uma questão, você pode ver que ela é natural dos seres humanos que estão em determinadas coisas comuns ali, estão em determinados aspectos ligados a determinadas correntes, ou determinados estudos, ou está num trabalho. De repente você, já aconteceu comigo, e pode ter acontecido com você, né, que você trabalha em determinada empresa e de repente lá o comandante, o chefe lá do negócio, o seu gerente, tal, enfim, supervisor, separa uma equipe para fazer determinada ação, determinado projeto, determinado trabalho. Você pode ver que aquele pessoal, se todos de fato querem que aquilo se manifeste, né, se conclua, querem produzir naquele aspecto, todos vão criar um sentimento de irmandade. Na maçonaria é muito parecido, né? Porque todos somos maçons e a maçonaria em si é muito sábia, né? Porque ela fala que não existe diferença dentro da ordem com relação a isso. Todos somos maçons, independente de graus administrativos. Você entrou na ordem, entrou na reunião, você tem que se despojar das suas coisas mundanas, vamos pôr assim, e ali vive-se o sentimento de igualdade. Então, igualdade, irmandade, né? Então é isso. Outra pergunta aqui veio do Jorge Marques. Isso. Ele perguntou assim: a relação da maçonaria com a Rosa Cruz. Então tá. Então vamos lá. Eu já fiz um vídeo aí a respeito desse aspecto, né? Vou falar bem epitelialmente aqui, né? O que nós temos dessa questão Rosa Cruz, basicamente, né? Que foi um movimento que ocorreu lá com 3 manifestos, né? O Fama Fraternitatis, Confessium Fraternitatis, 1614, 1615 e 1616, as bodas alquímicas de Christian Hausen-Kraus. Então, foram manifestos, né, que aí eu convoco os Rosa Cruzes também a estudar, né? Porque, na verdade, não existe somente uma ordem Rosa Cruz, existe uma pancada. Existem muitas e muitas ordens Rosa Cruzes que trabalham nesse sistema. Mas, objetivamente, lá na sua origem, era uma ordem de liberdade de pensamento, né, que estava, na verdade, querendo buscar um espaço contra a questão da monarquia absolutista e da Igreja Católica. Então, teve muito apoio dos protestantes também, né, que era o início dessas histórias todas. O pessoal estava muito insatisfeito tanto com a questão da monarquia, né, como um todo ali na Europa e tal, quanto a questão do absolutismo lá da Igreja Católica. Então surgiu esse movimento que eu estou considerando aqui um movimento de liberdade de pensamento, e posteriormente foram surgindo ordens se autodenominando, não estou falando de forma ofensiva, né, mas com essa alcunha, né, com essa missão Rosa Cruz, que é uma ordem, basicamente, né, um movimento, né, melhor falando, é um movimento de liberdade de pensamento. Então é isso, daí o pessoal fala: não, mas a Ordem Rosa Cruz, ela começou lá no Egito e não sei o quê. Pois é, mas aqui também, se você pegar assim, você vai escutar muitas coisas desse aspecto, né? Tem 2 aspectos, o aspecto prático, e agora eu vou puxar a história da maçonaria. A maçonaria começou oficialmente em 1717, dependendo do estudo, em 1721, como queiram, oficialmente começou ali. Você vai ver teorias e hipóteses das mais diversas, né, oriundas lá do reverendo James Anderson, também, que fala que começou em Adão, que começou não sei aonde, começou no Egito. Então, existem essas coisas, mas eu procuro me focar aqui na questão de fatos, sabe, de fatos. Então, o movimento Rosa Cruz e essas ordens que foram surgindo, né, e peço que você, na verdade, eu estou fazendo esse comparativo, questão oficial, mas você acredita naquilo que você quiser, tá? Para evitar comentários aí a respeito disso. Bom, então é isso aí, né? Matei 3 coelhos aqui, 4, falei da maçonaria universal. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Falei sobre a questão dos Rosa Cruzes. Esqueci, quase esqueci, me perdoe aqui, eu fiquei até emocionada com essa questão dos Rosa Cruzes, né? Mas assim, como é que entrou na maçonaria toda essa história, né?
Os graus Rosacruzes começaram a adentrar na maçonaria lá na Europa, basicamente, né, por conta disso daí. No século XVIII, a maçonaria começou a ter muita influência de várias e várias vertentes, né, de alquimia, de hermetismo, e a Rosa Cruz foi uma dessas aí. Então foram montados, vamos dizer, graus com esse aspecto. Tanto é que o grau 18 do rito escocês antigo e aceito, adoniramita brasileiro, é o grau Rosa Cruz. O grau 7 do rito moderno é o Rosa Cruz. E as outras linhagens também, às vezes não utilizam esse grau, mas não utilizam esse nome Rosa Cruz, mas sempre um grau ou outro tem um aspecto, tem uma pitada dessa questão, né? E se você quer saber um pouquinho mais sobre o que é essa questão, né, do viés metafísico da Rosa Cruz, falo para você dar uma pesquisada assim um pouco mais profunda, que é uma história bonita, que não vou falar nesse vídeo aqui para você. Mas então é isso. E daí esses graus foram entrando na maçonaria, foram sendo incorporados e permanecem até hoje, né? Então, oficialmente, o que nós temos de papel, na verdade, é que esses graus são os mais antigos, basicamente, de ordens assim, são maçônicos. Então é isso. Para surpresa de muitos aí. Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Quer saber um pouquinho mais até dessa questão Rosa Cruz? Convido a você aqui a adquirir como centenas de pessoas que tinham dúvidas aí e ficam me mandando mensagens de agradecimento, e eu agradeço muito a quem leu os livros, né, na verdade, e se manifesta aqui. Ontem eu recebi, assim, fiquei emocionado aí também de um peregrino, gostei muito do seu livro e tal. Então faça como centenas de pessoas que tiveram a audácia de querer dirimir as suas dúvidas e adquira aqui os ensaios essenciais da maçonaria adoniramita. Então nesse vídeo eu vou ficando por aqui, espero você no meu próximo vídeo e um forte abraço!